Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele deve virar, breve virá, breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Bendito seja o nome do Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu quero seguir com você pensando no tema do fanatismo. Fanatismo é um fervor excessivo, irracional e persistente. O fanatismo, ele permanece vivo e presente em nossa sociedade. Apesar de vivermos numa sociedade supostamente livre, científica, tecnológica e esclarecida, e existem diferentes tipos de fanatismo: racial, partidário, esportivo, ideológico, religioso, além de outros, e nós temos pensado um pouco a respeito especificamente do fanatismo religioso. Veja, existe uma diferença entre fundamentalismo e fidelidade. Em especial após o fatídico dia 11 de setembro de 2001, quando ocorreram ataques terroristas sem precedentes nos Estados Unidos, o tema do fundamentalismo religioso está em destaque na agenda mundial. Existe uma aversão crescente contra organizações, grupos e movimentos religiosos radicais. No entanto, é importante que nós façamos uma diferença entre o fundamentalismo e a fidelidade a Deus. Via de regra, os fundamentalistas religiosos, eles são fiéis às suas crenças de forma impositiva, radical, fanática e desequilibrada. Por outro lado, os que decidem viver em fidelidade a Deus também não negociam princípios, mas não os impõem a outros. Esse é um ponto importantíssimo. Infelizmente, há muita gente que confunde essas duas realidades. E fidelidade tem recebido o rótulo de fundamentalismo. Nosso Senhor Jesus Cristo viveu em completa fidelidade ao Pai, a Deus. Ele nunca negociou princípios, mas ele viveu para pregar o amor. Em Atos 10, verso 38, está escrito assim: Pedro diz: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte fazendo o bem, porque Deus estava com ele. Cristo não apoiou o uso de armas. Ele não incitou luta de classes. Ele não buscou poder. Agiu sempre de forma altruísta, desprendida. Ele não veio para condenar, mas para salvar o mundo. Jesus morreu para dar a toda a humanidade o direito de vida eterna. Na carta aos Romanos, capítulo 10, versos 12 e 13, está escrito assim: Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam,
porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ouviu bem? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Jesus Cristo, Ele deve ser o centro de toda pregação cristã. E aqui eu aproveito para lhe fazer uma advertência. Cuidado com igrejas que lhe conduzem para homens. E cuidado com homens e mulheres que se colocam como exemplos de fé, sabedoria, santidade e poder. Você sabe que antes da conversão, Pedro queria ser o primeiro. Pedro, o apóstolo de Cristo, ele queria ser o principal, o de mais destaque. Mas, depois que ele se converteu verdadeiramente a Cristo, depois que Pedro recebeu o Espírito Santo, ele passou a ter uma nova compreensão de quem ele era. E eu me encanto de ver no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, quando Pedro e João, diz a Bíblia, estão chegando ao templo a fim de participarem de um culto de oração. Um homem aleijado, que era mendigo, pediu para eles uma esmola. Então Pedro disse assim para o homem: moço, olha para nós. E o homem olhou na esperança de receber uma boa esmola. Então Pedro disse assim: eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho lhe dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. E naquele momento o homem foi curado pelo poder de Deus. E a Bíblia diz que o povo ficou impressionado com o milagre que aconteceu. E então eles correram na direção de Pedro e João, admirados, encantados, como se houvesse algum poder especial nesses homens. E eu leio agora Atos capítulo 3, verso 12. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo: Israelitas, por que vocês estão admirados com isso? Ou por que estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? E no verso 16, pela fé no nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. Oh, que lindo! Pedro já não está mais preocupado em ser o primeiro, em estar em destaque. Muito pelo contrário, Pedro exalta Jesus Cristo e diz: porque vocês estão admirados com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade nós tivéssemos feito este homem andar? Por isso eu insisto com você, cuidado e muito cuidado. Porque hoje vivemos num tempo em que muitos homens e mulheres se exaltam, como se neles houvesse algum poder mágico, como se fossem exemplos de fé, de sabedoria, de santidade. Cuidado com esse tipo de gente, com esse tipo de líder e com esse tipo de igreja que coloca pessoas nesse pedestal. Essas atitudes de fanatismo, elas estão totalmente contrárias à vontade de Deus. Concluindo nossa reflexão de hoje, que Deus nos ajude a mantermos nossa fidelidade a Ele todo o tempo, custe o que custar, porém vivendo de maneira equilibrada, dando sempre glórias a Deus pelas vitórias que nós temos alcançado. Vivi em outras terras, outros deuses conheci, e com sinceridade honrei a lei que eu servi. Eu não tive a grande chance de a Bíblia conhecer, mas segui a minha luz até morrer. E num instante a minha sepultura se abriu, o céu se enrolou e o
luz de glória me cobriu. Entre nuvens vi alguém surgir, com anjos ao redor. E transportados viajamos para um lugar de luz. Quem é esse Deus? Como me salvou, sem eu merecer, mesmo sendo quem eu sou. Como entender tão imenso amor? Sempre louvarei ao meu Salvador. Eu de repente percebi as marcas que carrega esse Deus que eu não servi. Perguntei de onde vem as cicatrizes de Jesus, e o anjo me contou de todo o sacrifício e da cruz. Quem é esse Deus? Como me salvou, sem eu merecer, mesmo sendo quem eu sou. Deus deixou seu lar, Deus se fez Jesus. Eu conheço o céu, Deus conhece a cruz. Deus julga pela luz que eu recebi e sabe tudo aquilo que eu vivi. Sem que eu soubesse, Deus gravou a sua lei no coração. Quem é esse Deus? Como me salvou, sem eu merecer, mesmo sendo quem eu sou. Deus deixou seu lar, Deus se fez Jesus. Eu conheço o céu, Deus conhece a cruz. Eu conheço o céu, Deus conhece a cruz. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, porque nós podemos sim viver em fidelidade a Ti, quando nosso coração se quebranta em Tua presença e nós procuramos pela fé viver nos Teus caminhos. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos dessa maneira, a não abrirmos mão da nossa fidelidade ao Senhor, mas sempre com equilíbrio e sabedoria, fugindo do extremo, fugindo do fanatismo. Que toda a glória das vitórias obtidas em nossa experiência cristã seja para o Senhor e unicamente para o Senhor, porque só o Senhor é digno. Oramos em nome de Jesus. Amém. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.